Em nome do Senhor Jesus, amém? Bom dia a todos que estão nos acompanhando através da nossa página no Facebook. É um grande prazer poder estar com vocês aqui através desse dispositivo. Quem vos fala é Adécimo Silva, sou pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso. É importante frisar, não é Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso Centro-Oeste, tá bom? E quero que você fique ligado nesse culto ao vivo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai ministrar ao meu coração, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta tanto para um lado como para o outro. Então, ao mesmo tempo que eu prego para a igreja, ao mesmo tempo também tenho recebido a mensagem dos céus, tá bom? Fique na paz aí com a gente, fique ligadinho, não deixa que nada te distraia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te falar ao coração em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus, pessoal, você que está aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você hoje saísse do seu normal, do seu comum, do seu dia a dia, né? Porque às vezes nós temos uma mania de ficar no automático. Que automático é esse? De achar, de acreditar. Só que às vezes nós não colocamos a nós mesmos em prova. É muito fácil olhar para o irmão que está ao meu lado e através das obras deles, daquelas as quais eu posso ver, julgá-lo, dizer se ele está apto ou não, se ele é ou não, né, um servo ou uma serva de Deus. É fácil olhar para a irmã e dizer assim, bom, pelo procedimento dela, pelo comportamento dela, eu não vejo nenhuma evidência de que seja realmente uma pessoa que serve ou que teme a Deus. Embora a Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece o quê? A árvore. Então, se eu tenho os frutos, naturalmente os frutos vai me definir quem realmente eu tenho sido. Porém, hoje eu quero que você saia desse lugar. Eu quero que você, ao invés de colocar à prova o seu irmão, ao invés de você colocar em evidência qualquer pessoa que esteja à sua volta, eu quero que você agora coloque os olhos em você. Porque a Bíblia fala que cada um prestará contas de si mesmo. Embora eu esteja aqui sendo seu pastor, mas vai chegar um dia que você vai prestar conta de si mesmo. E vai chegar o dia que eu irei prestar contas de mim mesmo. Eu posso ter um zelo sobre você, eu posso ter um cuidado sobre você, eu posso ter uma dedicação ministerial sobre você, mas quem vai apresentar as suas razões um dia será você mesmo. É claro que a Bíblia fala que os pastores os entregarão, né? Mas é você que vai prestar conta de si mesmo. O meu erro não define a sua vida com Deus. O seu erro não define a minha vida com Deus. E hoje, eu não sei porquê, mas acredito que não é de hoje só, já tem alguns dias, que o Senhor tem cobrado muito no meu coração para falar a respeito da salvação. Né? É algo tão importante, tão necessário, mas que muitas vezes, irmão, é deixado de lado. Às vezes eu vejo que a falta de temor em relação à salvação em Cristo Jesus tem levado as pessoas até negociá-la. Nós vemos pessoas que por uma porta de trabalho, pessoas por causa de uma cura acontecida, por causa de um milagre realizado, ou de uma oportunidade alcançada. A pessoa ela é capaz de trocar essa salvação por causa dessas coisas. Tem muita gente trocando o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Porque a Bíblia fala que vai chegar um dia que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja o quê? Derrubado. E eu não quero que você seja uma pessoa precipitada e diga assim, não, pastor, quanto a isso eu estou tranquilo. Porque por mais que Deus tenha feito maravilhas na minha vida, por mais que as portas elas venham se abrir, por mais que tantas coisas tenham acontecido, eu continuo na igreja. Mas continuar dentro da igreja não te define a salvação, irmão. Existem muitas pessoas que podem continuar dentro da igreja e que vai se surpreender no grande dia. Porque a Bíblia o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E as pessoas ainda irão questionar, dizendo, Senhor, mas nós curamos, expulsamos demônios e fizemos maravilhas, tudo em teu nome. E o Senhor diz, de verdade, eu honrei o meu nome, mas vocês mesmos eu nunca conheci. Então não se ilude, irmão. O fato de você ter sido abençoado não significa que é aprovação para a salvação.
O fato de Deus abrir a porta, o fato de você ser uma pessoa que diz assim: pastor, mesmo às vezes em pecado, pastor, mesmo às vezes em erro, pastor, mesmo eu estando em rebeldia, Deus ainda me abençoa. Mas o fato de Deus te abençoar não está te dando aprovação de que você está salvo. Tem muita gente que vai ser curada e vai para o inferno. Nós temos um exemplo prático. Quando a Bíblia fala que vindo 10 leprosos, vendo de longe o Senhor, a Bíblia fala que ele disse o seguinte: vai, apresenta-te ao sacerdote. Quantos leprosos eram? 10. Quantos voltaram? Um só. Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Ou seja, foram curados, os 10 foram curados, mas apenas um reconheceu e sabia que ele era a porta de salvação. Irmão, tem muita gente, ainda que indiretamente, se é que eu posso dizer assim, que estão negociando a sua vida com Deus. Estão negociando a sua salvação. Sabe? Eu conquistei isso, eu alcancei isso, eu adquiri isso, Deus me deu aquilo, eu corri atrás disso, Deus abriu a porta, a minha vida é maravilhosa. Mas agora veja o temor e a reverência dessas pessoas nos dias de hoje. Irmão, a frieza, sabe, o coração duro, difícil serviço, você está vendo isso novamente nas pessoas. E por mais que você tenta ajudar, por mais que você tenta abrir os olhos, essas pessoas são capazes de até nos colocar como ruins da história. Agora você vai ficar me julgando, agora você vai ficar me condenando, agora quem você está achando que você é? Jamais. O fato de nós direcionarmos você ao caminho não significa que eu estou te condenando, mas as suas obras o Senhor não estão aprovando. Então hoje eu quero que você entenda isso, a necessidade e a importância da salvação. E vou dizer uma coisa: não é porque você foi salvo há anos atrás que significa que você está salvo hoje. Porque da mesma forma que eu recebo a salvação, se eu não vigiar eu posso perdê-la. Da mesma forma que eu recebo a salvação, se eu não vigiar, eu posso perder. O primeiro exemplo nós temos em Efésios capítulo 2. Eu não vou pegar minha Bíblia aqui, vou deixar porque é a mesma que vai estar no monitor, e isso facilita para nós. Olha o que diz lá Efésios capítulo 2, versículo 4. Acabei nem passando para você, né, irmão? Efésios 2, versículo 4. Diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, podem fazer uma leitura direta, nos vivificou juntamente com Cristo. Agora leiam essa frase entre parênteses aí para mim bem alto. Pela graça sois salvos. Então, primeira coisa que você precisa entender, eu vou fazer essa pergunta, embora não seja necessária, porque eu acredito que você que já tem história com Deus, você que já tem uma vida com Deus, possivelmente já saiba mais ou menos definir o que significa isso. Então, o que significa pela graça sois salvos? O que é graça? Então, para você não esquecer, é simples de se responder. Graça é um favor não merecido. Sabe quando a pessoa não merece, mas você vai lá e faz? Sim ou não? Já ouviu essa coisa? A pessoa não merece. Fulano não está merecendo, mas eu vou fazer. Mas quando você está fazendo por causa de si próprio ou por causa da pessoa? Eu acho que vocês não estão entendendo. Para pensar. Quando você, vamos supor, faça favor aqui, obreira. Vamos supor que a Tueli, ela seja minha irmã de sangue. E aí ela está trabalhando numa determinada empresa, né? E de repente o uniforme dela está sujo. E aí eu vou lavar minha roupa. Porque tem uns que fazem isso, né? Cada um lava separado. Eu vou lavar minha roupa. Mas só que ela é muito briguenta. Você é briguenta, irmã? Você aproxima aqui. Ela olhou para o marido dela. Não, tudo com medo de apanhar, né, irmão? Né? E aí ela é muito briguenta. Aí eu vou lavar minha roupa e falo assim, poxa, mas ela vai chegar do trabalho cansado. Mas ela é muito encrenqueira. Às vezes a minha roupa fica ali e ela não lava. Por que eu tenho que lavar dela? Mas eu me compadeço e vou lá e lavo. É porque ela merecia? Não. Então esse gesto, essa atitude, o que eu estou fazendo, é por causa dela ou é por causa de quem eu sou? É por causa de quem eu sou. Ela não merece, mas pelo que eu sou, eu vou fazer. Então, obrigado. Isso é graça. O Senhor Jesus não precisava fazer nada, nem por mim, nem por você.
Mas a Bíblia fala que Ele o fez, mesmo quando nós não merecíamos. Ou seja, não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, mas é pelo que Ele é. Isso é graça, é um favor não merecido. Eu não merecia, mas pelo que Ele é, Ele fez. Eu não merecia, eu não era digno de usufruir, eu não era digno de receber, mas pelo que Ele é, e a Bíblia fala que Ele é amor, Ele o fez. Então graça, repita comigo, graça é um favor não merecido. Amém, pessoal? Ou seja, favor não é obrigatório, é opcional, e Ele optou em fazer. Amém, pessoal? Então vamos lá, pela graça sois... Continuemos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continuemos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, vamos ler de novo? Porque pela... sois salvos por meio da fé. Agora preste atenção nisso. E isso não vem de vós, porque é um dom de Deus. Então preste atenção, irmão. Tem muitas pessoas que quando você os abordam, ou você os questionam, falando a respeito da salvação, a maioria deles relacionam a sua salvação baseada nos seus atos. Tanto é que se você chega para uma pessoa, não sei se hoje ainda continua sendo essa mesma resposta, porque por ser pastor eu fico muito dentro da igreja, cuido mais dos rebanhos. E aí, hoje, antigamente não, antigamente se eu estava no ponto de ônibus eu estava evangelizando, se eu estava no ônibus eu estava evangelizando, se eu estava andando na rua eu estava evangelizando. Hoje ainda eu faço isso, quando eu saía, mas eu fico mais restrito para o rebanho, para a igreja, apacentando ovelhas. Então você naturalmente tem um campo mais aberto para isso. Né? Então a pessoa, geralmente quando você ia conversar com a pessoa e você vinha e falava assim, olha, você precisa aceitar Jesus. A pessoa fala assim, mas eu já tenho Jesus desde quando eu nasci, sabe? Como é que você vai ter uma coisa se você nem conhece, desde quando você é criança? Como é que você pode dizer que você tem algo se você nem sabia a existência dele? Não tem como. Primeiro você tem que passar a conhecer e aí depois você vai fazer a sua escolha. A maioria de nós nascemos em um sistema religioso que não nos foi opcional, foi obrigatório, vamos dizer assim. Crescemos naquilo, vivemos com aquilo e praticamente era a única coisa que nós conhecíamos. E naturalmente, se eu cresci dessa forma, eu vou achar que aquilo seria a coisa mais certa toda a minha vida. Eu pego como exemplo prático o que aconteceu recentemente, não, já faz um tempo. Eu assisti numa entrevista onde uma filha estava grávida, acho que do terceiro ou do quarto filho, do próprio pai. Do próprio pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. É normal uma filha ter filho do próprio pai? Não. Mas quando essa moça foi questionada, perguntaram para ela assim, mas o que você acha isso? Ela falou assim, para mim é normal, porque é a única coisa que eu conheci. Eu achei que isso era comum, porque eles viviam enclausurados, longe, distante de qualquer outra coisa. E embora nós tenhamos um senso natural, vamos dizer assim, mas ela cresceu com aquilo. Então na cabeça dela era normal. Como hoje acontece, as pessoas pensam por ter nascido num determinado sistema religioso, não, mas é Deus que me... Não, peraí, você tem que crescer, tomar conhecimento para saber o que é certo e o que é errado. Aí você chega para a pessoa e fala, você tem que aceitar Jesus tal, a pessoa fala, não, eu já tenho Jesus no coração. Aí logo em seguida vem, mas eu não mato, eu não roubo, alguns usam, não fumo, não bebo, não falo mal das pessoas. Mentira. Não falo mal das pessoas, não prejudico ninguém. Eles baseiam as suas salvações nas obras. E aqui o nosso Deus deixa bem claro, mas por meio da fé. E isso não vem de nós. Eu posso, irmão, ser o mais terrível pecador. Eu posso ser aquela pessoa que vivo de maneira tão policiada que eu não vou pecar, não vou errar, eu sou polido no que eu falo, eu me preocupo no que eu penso, e isso e aquilo, mas isso não é e nunca vai ser suficiente para a salvação. Porque quando se trata de ser salvo, não é por meio das obras, não é pelo que eu sou,
não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Pastor, mas então isso é ruim? Claro que não. Claro que não. Não, pastor, é ruim, porque senão vai levar as pessoas a entender que então elas podem fazer o que elas quiserem, mas que por Deus nos amar, Ele vai nos salvar de todo jeito. Isso aí já é uma distorção do Evangelho. É uma distorção. Eu entendo dessa maneira. Mas eu vejo que é bom. Por quê? Porque se eu pecar, eu vou me lembrar que não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é pelo que Ele escolheu fazer por mim, morrer por mim no madeiro, e levar consigo os meus pecados. Então eu não posso não posso permitir que os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, me mantenham preso na culpa, sendo que existe um Redentor, existe um Perdoador. Então não vem de vós, mas vem de Deus. E isso na verdade é um dom dele. Continua, olha o que diz mais. Não vem das obras, para que ninguém o quê? Não, mas eu estou salvo. Por que você está salvo? Porque eu vou para a igreja. Ah, mas por que você está salvo? Ah, porque eu não fumo. Fumava, mas hoje não fumo mais. Graças a Deus. Eu passo perto de pessoas que fumam, me dá às vezes até nojo. Porque antes eu bebia e hoje não. Tem pessoas que falam que diz que parou de beber, mas quando vê uma propaganda ou quando senta perto de pessoas que ainda fazem uso de bebida alcoólica, chega a dar até aquela água na boca. Eu não. Graças a Deus eu não. Eu morri para o mundo de verdade. Eu não faço mais nada disso. Eu sento, a pessoa pode fazer uso o quanto ela quiser. Aquilo não me atrai, aquilo não me chama mais atenção. Né? Eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Parei de sair nas nights, parei de andar para os bailes, parei de andar nas danceterias, parei das baladas, parei com os funk, parei com tudo. Só que aqui ele está dizendo, não vem das suas obras, para que de alguma forma você não fique se gloriando. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí ele termina dizendo, vamos lá, versículo 10. Porque somos feituras suas, ou seja, de Deus, criados em quem? Em Cristo Jesus, para as boas obras, continuemos, as quais Deus preparou para que nela o que, pessoal? Andássemos. Então, peraí. Então quer dizer então, pastor, que eu tenho que pegar toda a minha vida e colocá-la pautada de acordo com as Escrituras. Se eu estiver vivendo, andando, falando, pensando, tendo uma postura conforme diz as Escrituras, eu tenho a probabilidade e a possibilidade de estar sendo salvo. Exato. Então, se eu não tiver uma postura de acordo com as Escrituras, então isso pode ser uma falta muito grande, e isso pode me impedir de entrar no reino celestial? Pode. Por isso que eu não tenho que ficar olhando para A, nem para B e nem para C, mas o que diz as Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que eu tenho que me portar de modo digno, que honra o Evangelho. Então não é só você ter certas atitudes que vai te garantir a salvação eterna, não. Isso não vem das obras, não vem de nós, mas vem de Deus. Mas para eu poder dizer que eu sou salvo, eu ao menos preciso saber o que isso significa. Eu procurei colocar de uma forma bem simples para que as pessoas entendam. O que é salvação? Salvação nos termos naturais, nos termos humanos. Eu entendi assim, que é quando alguém se encontra em uma situação de perigo e precisa que alguém faça algo por ela, pois o que ela precisa está longe do seu alcance. E com isso, podemos dizer que existem vários salvadores. No quesito humano, existem vários. Eu posso te socorrer na área da saúde por ser um médico. O Valcur pode socorrer na área da segurança por ser um policial, né? A tia Tayana pode socorrer nas questões do estudo porque ela é professora. E assim por diante vai. Existem, podemos dizer nos termos humanos, o que são salvadores? São pessoas que fazem por mim, que fazem por você aquilo que está fora do nosso alcance. Um médico, podemos dizer que é um salvador, irmão. Quantas pessoas estavam em situações que qualquer um desaprovou? Qualquer um disse, não vou fazer essa cirurgia, porque se eu fizer, é certo que essa pessoa vai morrer.
Mas aí vem lá um camarada mais dedicado aos estudos, recebe de Deus uma sabedoria extrema, a pessoa analisa cautelosamente o caso da pessoa, e aí de repente fala assim, não é possível. É possível fazer essa cirurgia e não quer ter sequela. Não posso garantir, mas há uma possibilidade. Você topa? Olha, entre ficar de um jeito ou de outro, eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, então vai logo. O que adianta ficar aí? Eu vou ficar sofrendo e no fim eu vou morrer do mesmo jeito. Agora, pelo menos tentando, eu tenho uma chance. Aí a pessoa vai lá, se submete à cirurgia e o médico é um especialista na área. A pessoa se submeteu à cirurgia, saiu dela e está vivendo bem para a glória de Deus. Ou seja, Salvador. Nos termos humanos. E agora nos termos espirituais, qual que é? É o ato e o processo pelo qual, preste atenção, Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e o introduz em uma vida nova. Isso é salvação. A Bíblia fala que Ele te introduz numa vida nova. E olha o que diz no Efésios 2 ainda, no versículo 1. Olha o que diz lá, olha só. No capítulo 2, nós pegamos de trás para frente. Diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós ainda o que, pessoal? Na onde? Nas nossas ofensas e também nos nossos? Então, peraí, quem permanece nas ofensas, quem permanece nos pecados, aos olhos de Deus, estão vivos ou estão mortos? Mortos. Estão mortos, irmão. Por isso que você vê pessoas falando a cada dia mais eu vejo algumas pessoas dizerem assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou perdendo a vontade de servir a Deus. Aí nessa hora, irmão, como diz a linguagem atual, eu buguei, vamos dizer assim, né? Eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Porque, será que então algum dia essa pessoa realmente teve algum desejo de servir a Deus? Porque eu entendo que o único caminho sem volta é de Deus. Porque se eu entrar no mundo dos crimes, eu tenho como voltar. Eu tenho uma segunda opção. Se eu entrar para o mundo das drogas, eu tenho como voltar, diferente do que muita gente pensa, que o mundo das drogas é um caminho sem volta. Mentira. Nós temos aí N exemplos de pessoas recuperadas, algumas com auxílio da medicina, da terapia e de profissionais de mão de obras profissionais aí, mas a maioria, tudo na libertação da palavra. Porque somente conhecendo a verdade o quê? Nos libertará. Então não fica tentando concentrar toda a sua necessidade nas mãos dos homens, porque homens são limitados. Concentre toda a sua precisão em Deus, porque é Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que supre. Então não tem como dizer que a droga é um caminho sem volta. Agora Cristo não. Uma vez que você conhece, e conforme a Bíblia diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse claramente, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Então esse é o único caminho sem volta, porque se eu desistir, não há uma outra porta de salvação. Não há uma segunda opção. Não há uma outra alternativa. Não, mas vai que as pessoas estão erradas. Olha, eu prefiro não arriscar. Por quê, pastor? É simples. A gente não precisa ser espiritual para entender isso. Alguns falam que para ser salvo você não precisa fazer isso aqui. Beleza. Você não precisa se privar de certas atitudes. Você não precisa se privar das bebidas, dos álcools, das farras, das noites, nem de vida dissoluta. Você não precisa nada disso. Porque como o senhor acabou de dizer, pastor, a salvação vem de Deus. Não é das nossas obras. Beleza. Mas, se eu me privar de tudo isso, e suponhamos que eu chegue lá diante de Deus, e aí o Senhor Deus olha para mim e fala assim, olha Décimo, você não precisava nada daquilo. Você entendeu tudo errado, meu filho. Você podia viver livremente, você podia fazer o que você quisesse, porque a sua salvação estava garantida em Cristo. Aí eu posso até chegar para Jesus e dizer assim, Senhor, como lá na terra tudo é duvidoso, eu não perdi nada em me ficar privando disso. Eu não perdi por parar da farra,
Eu não perdi nada em parar das bebidas. Eu não perdi nada. E vai que era errado. Então eu teria perdido a minha vida eterna. Então não perdi nada. Aí o outro vai e fala assim: não, eu não vou fazer nada disso. Eu vou continuar fazendo tudo que eu sempre quis fazer. Porque o meu coração não me condena. Porque se o meu coração não me condena, maior é quem? É Deus. E aí vai que, quando você chega diante de Deus, Ele olha assim: entendeu errado, hein, camarada? Entendeu errado, hein? Você se esqueceu daquele detalhe, que todos nós, um dia estaremos diante de Deus. Iríamos prestar contas por tudo que temos feito com o meio do corpo. E analisando aqui o que você fez, misericórdia. Infelizmente, o seu direito de vida eterna não tem. Mas Jesus, eu achei. Achou errado. Porque você não tem que achar. Cristão não acha nada. Eu não acho nada. Você não acha nada. Cristão só tem uma coisa a fazer: obedecer à voz de Deus e mais nada. Obedecer. Mas aí eu fiquei dando ouvido a um, comecei a dar ouvido a outro, começou a virar uma mistura de vários vinhos. E a Bíblia fala que na mistura de vários vinhos vem a embriaguez. Aí eu perdi o senso de direção, pastor. Chegou um ponto que eu já não sei mais o que é certo, o que é errado. Então o que eu faço? Eu vou à igreja, eu ouço a palavra. Aquilo que eu acho que convém, eu pratico. Aquilo que eu acho que não tem nada a ver, eu deixo para lá. Então você não está servindo ao Senhor. Você está fazendo de si mesmo o seu Senhor. Espero que você seja santo o suficiente para dar salvação para você, pelo menos. Porque para outras pessoas você não vai dar. Não vai dar. Então olha o que Deus ele ensina: e nos vivificou, tornou a nos dar vida, tornou a nos dar vigor, tornou a nos dar novamente aquela essência, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Continua: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Irmão, o que eu vejo de gente que baseia a sua vida no que acontece aqui no mundo, sabe? Eu vou contar um testemunho para você, posso? Alguns podem até falar: não, pastor, nessa época era mente fraca, né? Outros vão dizer: não, eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando. Há muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, e ainda na minha juventude, como hoje, eu gosto muito de televisão. Claro que eu filtro o que eu assisto. Eu faço uma seleção do que eu vou assistir ou do que eu não vou assistir. Tem certas coisas que para mim não convém. É como diz as Escrituras: todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar me dominar por elas. Então, como cristão, você precisa ter esse entendimento. Pode ser permitido, é legal, né? Não é errado, mas eu acho que para mim, que sou cristão, não convém. Não é um pecado, mas não convém. Não é um erro, mas não convém. Eu prefiro não fazer uso daquilo. E aí, na minha juventude, eu fui um pouco radical. Quando eu comecei a servir a Deus, eu praticamente quase não assistia televisão. Mas aí houve um período que meio que fraquejei. Eu não voltei para o pecado, mas eu não fui mais criterioso com o que eu estava assistindo. E eu me lembro como se fosse hoje. Havia naquela época um programa de televisão, não sei se você vai lembrar, até porque eu também não sou pré-histórico, tá? Mas talvez é um programa que nunca chamou sua atenção. Mas eu acho que o nome era Jack e Jill. Acho que é alguma coisa assim. Se você olhar hoje, o programa é inocente. Pelo menos eu acredito hoje. Eu não vejo nada demais assim de tão pecaminoso. Mas foi exatamente aquela encenação daquele programa que começou a me fascinar. E eu já comecei a tirar os olhos do alvo, comecei a tirar os olhos das promessas, comecei a tirar os olhos do meu chamado, daquilo que Deus havia colocado nas minhas mãos, e comecei a desejar, a cobiçar
a ter um estilo de vida, ou pelo menos alcançar o que aqueles jovens no programa estavam alcançando. E eu percebi, irmão, que estava sendo tirado de mim aquilo que havia sido me dado, e que ainda foi de graça, que é o quê? A salvação. Estava me arrancando, porque eu já não estava mais tendo o meu coração voltado para aquilo que eu havia recebido. Eu já achava que aquilo deveria ficar em segundo plano. Porque hoje você vê, olha o tanto de desculpa. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, de todo o coração. Eu nunca vi, perdão, pode ser que eu vou ser muito criticado nos comentários e tudo, mas eu nunca vi tanta tolice de tanto pastor sem sabedoria nesses últimos dias. Quando começou a pandemia. Vocês não precisam ver igreja, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos proteger. Não estou sendo contra. O argumento usado é que eu não concordei. Porque igreja somos. Bom, então pensa comigo, peraí. Se na época da pandemia eu não precisava ir à igreja para cultuar, servir e buscar, bom, e eu estava servindo a Deus do mesmo jeito, assistindo pela live, vendo as programações, me alimentando da palavra, passou, suponhamos que passou a pandemia, tá? Passou a pandemia, então também não preciso continuar indo. Porque afinal de contas a igreja somos nós. Então para que continuar indo? Não preciso. Não vou mais aparecer, simples. Chegou o dia que eu tenho que devolver o meu dízimo, devolver minha oferta. Olha aí, ó, a facilidade. Apenas fazer uma transferência. Ou então eu só passo lá na porta da igreja, a igreja está sempre aberta, devolvo o meu dízimo, devolvo minha oferta, volto para casa. Aí eu fico no meu aconchego, eu fico no meu, no meu comodismo. Continuo assistindo, continuo ainda ouvindo, continuo recebendo. E que você, irmão, ouviu de pastor falando isso, sem ao menos explicar, sem ao menos fazer a igreja entender o porquê que nós somos a igreja. E naquele período é como se tivesse desvalorizado o templo, a comunhão entre os irmãos, porque a Bíblia fala quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam o quê? E não vem me dizer, irmão, que isso de alguma certa forma não mexeu com você, porque mexeu. Porque o temor, o zelo, o cuidado que antes você tinha para estar aqui, já não é mais o mesmo. Já não é a mesma coisa. Já não é mais a mesma coisa, já não é mais o mesmo sentimento. Agora preste atenção, segundo o curso deste mundo, o mundo quer que seja assim. O mundo quer que seja dessa forma, banalizado. Porque igreja é você. Porque afinal de contas, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, que é o templo. Deus habita em nós, que fomos criados por Deus. Agora você pega os que se diziam igreja do Senhor e coloca na balança a vida espiritual dos mesmos. Pega essas pessoas que já não viam mais necessidade, que já não tem mais esse desejo, que já não tem mais esse comprometimento. Coloca na balança a vida de Deus com elas. O que antes estava simplesmente guardado, hoje aos poucos foi cedendo. Nessa pandemia, muitos voltaram a beber. Nessa pandemia, muitos voltaram a fumar. Nessa pandemia, muitos voltaram a fazer o que não fazia. Nessa pandemia, as pessoas voltaram a praticar coisas que antes não praticavam. Por quê? Porque ao estar longe, a não estar conectado de verdade, agora começaram a andar segundo o curso deste mundo. Começou a andar conforme o curso desse mundo. E lembre-se de apenas um detalhe que a Bíblia diz: que aquele que se torna amigo do mundo, constitui-se então o quê? Eu não estou dizendo para que você se torne uma pessoa imprudente no quesito Covid-19, porque o vírus é real. Eu não estou dizendo isso. Mas agora até a própria OMS, de alguma forma, está emitindo nota dizendo que nós não temos como eliminá-lo por completo. Nós vamos ter que aprender a conviver com eles nos protegendo.
E é o que nós falamos desde o início. É o que nós falamos desde o começo. Porque por mais que o mundo não entenda, nós deveríamos entender. Porque o próprio Jesus nos alertou que viriam pestes, fomes, doenças que ia acometer o mundo inteiro. E o cristão, que deveria estar preparado para isso, jogou fora o que diz as Escrituras e se apegou ao que disse lá fora. Você quer ter um exemplo? Quando começou a pandemia, foi dia 20, não foi? 20 de março? Foi, 20 de março, não foi? Foi 20 de março. E eu me lembro como se fosse hoje, foi uma sexta-feira, quando foi emitido o primeiro decreto dizendo que os cultos e as reuniões estariam sendo suspensas. Não fique chateado comigo, irmão. Mas eu não vi um irmão me ligando para perguntar, pastor, e aí, como é que vai ser? Qual que é o procedimento de nós, cristãos, hoje? Qual que é a atitude da igreja? Como que a igreja vai fazer? Não teve praticamente um que me ligou. Eu tive um que disse assim, pastor, por motivo da pandemia estaremos afastados. Quando tudo passar eu volto. Mas não teve aquele senso de compromisso. Pastor, misericórdia, e agora como é que vai ser? Pastor, como é que vai acontecer agora? Qual que é o parecer da igreja? Como que vai ser o andamento da igreja? Quais as providências que a igreja vai tomar nesse período? Quem está entendendo? Diga amém. Eu não estou te acusando, irmão. Eu não estou te condenando. Porque querendo ou não, a Covid hoje foi uma experiência nova para todos nós. Quem achou que um dia nós iríamos fazer culto com máscara no rosto? Quem achou, irmão, que algum dia nós teríamos que ficar enclausurados dentro da nossa própria casa? Quem achou que algum dia nós teríamos que andar na rua para cima e para baixo com máscara no rosto? Para ser sincero, só em duas situações nós pensávamos nisso. Ou quando a gente fosse para a China, ou quando a gente fosse para a China, ou quando era coisa de filme. Mas hoje não, é a nossa realidade. E vou falar uma coisa para você, irmão, não estou profetizando coisa ruim não. Se você achou que isso foi muito ruim, espera que o diabo tem preparado lá para frente. Nós como igreja, não estou sendo profeta do caos não, eu estou te alertando. Se um vírus desse que está se tornando reversível, causou todo esse estrago, imagina se aparecer um que não é reversível. O que vai acontecer? Tem muito, irmãos, que estão deixando o que diz as Escrituras, o que diz a palavra, para andar conforme o curso desse mundo. Não, mas estão dizendo que é assim, estão falando que tem que ser dessa maneira, estão dizendo que tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Estão andando segundo o curso deste mundo. E o pior, segundo o príncipe das potestades do ar, que no caso é Satanás, do espírito que opera agora nos filhos de quem? Tudo isso que eu te falei, opera na vida de quem é obediente ou é na vida de quem é desobediente? Segundo as Escrituras, são aqueles que são filhos da desobediência. E aí continua, vamos lá, diz mais. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade continua, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Então agora olha para mim e preste atenção. Eu não vou mais continuar porque eu acredito que Deus já falou o que ele precisava. Eu vou fazer a segunda parte dessa mensagem à noite. Então ou você vem na igreja à noite novamente, se você não tem nada o que ocupar a sua vida à noite, então por que não ocupar mais com as coisas de Deus? Não é verdade? Então, volta à noite, senão você assiste pela live, pelo programa de TV, pelo dispositivo lá. Então, acabei falando isso, acabei perdendo, né? Então, volta lá ao versículo. Deixa eu tentar lembrar agora, me fugiu a memória, Jesus. Beleza, glória a Deus. Então, o que eu quero que você entenda? Hoje, você deve fazer uma pergunta. Você vem à igreja. Vamos tirar a igreja, porque tem pessoas que nos assistem, e o que eu já ouvi desse negócio de igreja não é brincadeira. Você diz que é cristão. Mas como cristão, você anda mais na carne
ou você anda mais no Espírito? O que você anda fazendo? Vamos tirar a questão da igreja. Vamos colocar procedimento, vida, atitude, compostura, comportamento, obras, ações. O que você tem sido? Pastor, eu posso dizer que eu sou um crente carnal. Porque se tiver que xingar, eu xingo. Porque se eu tiver que brigar, eu brigo. Porque se eu tiver que puxar o tapete, eu puxo. Porque se eu tiver que partir para cima, eu parto. Para mim não tem essa não, pastor. Eu defendo o que é meu. Eu preocupo com o que me pertence. Mas eu acho que Jesus tem outras orientações, não tem? Jesus, ele nos dá outras orientações. Porque se te obrigarem a andar 1 milha, a Bíblia fala que você não pode ficar nisso. Ande com ele o quê? 2. Se te tirarem a sua túnica, não vou usar os termos específicos, mas também dá as vestes, faz tudo. Mas não faz isso não. Se derem, não estou falando de forma, é apenas figurado, se te derem num lado, ofereça-lhe então o quê? Eu entendo essa questão de dar o rosto, é na questão de ferir, de ofender, de magoar. Porque hoje nós estamos cheios de cristão mimimi. Eles se esqueceram de um único detalhe, irmão. Uma vez uma pessoa disse assim, um pregador, falou assim, o mundo está do jeito que está, porque, como que é? Deixa eu tentar lembrar. O mundo nos odeia por causa dessas coisas que acontecem, acho que desses escândalos que estão acontecendo. Aí as pessoas se esquecem de um único detalhe, que Jesus disse que o mundo nos odiaria por sermos de quem? De Deus. O mundo passaria a nos odiar pelo fato de professarmos a Cristo. Faz um exemplo. Você está no meio de um grupo de pessoas, vão lá no metrô, no cinema, em algum lugar, e acontece alguma coisa e você dá um berro. Meu Deus! Alguns podem até olhar para ver o que está acontecendo, mas alguns não vão fazer menção nenhuma. Agora grita, Jesus! Irmão, todo mundo vai te olhar. Espera aí, quem que é esse que gritou Jesus aí? Irmão, o que está de errado é o mundo nos aplaudir. O que está errado é o mundo nos aceitar. Porque o dia que o mundo me aceita, é porque de alguma forma eu estou tendo parte com ele. Eu estou tendo parte com ele. Eu estou negociando alguma coisa. Posso não estar fazendo isso voluntariamente, mas indiretamente eu estou fazendo. Irmão, não vem de nós, vem dele. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque ele merece. Fique de pé aí onde você está. Você em casa do mesmo jeito, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Comece a falar com Deus. Comece a colocar a tua vida em evidência com Deus. Essa palavra não é para te afastar. Não pense que você vai conseguir tudo sozinho. Se existe algo errado na tua vida, se existe algum procedimento errado na tua vida, é justamente vindo a Deus, é justamente procurando Deus, é justamente se humilhando diante de Deus que Ele vai te exaltar. Não deixe que os teus vícios te afastem do Senhor. Não deixe que nada te mantenha longe do Senhor. Se tem alguém que tem o poder de mudar a vida do homem, é aquele que o criou. Só Deus pode mudar os teus pensamentos. Só Deus pode mudar o nosso coração. Só Deus pode mudar os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas vontades. Então entrega a tua vida para Ele nesta manhã. Entrega a tua vida para Ele nesta manhã. Diga: Pai, me perdoa se eu tenho andado distante. Pai, me perdoa se eu tenho andado afastado. Diga: Pai, me perdoa se eu tenho agido inapropriadamente. Diga: Deus, me perdoa se eu não tenho sido bom testemunho. Diga: Deus, me perdoa se eu tenho mais andado na carne do que verdadeiramente andar no Espírito, Senhor. Porque a tua palavra, ela é clara, que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Oh, aleluia. Levante os seus dois braços o mais alto que você pode. É um ato de renúncia. É um ato de você dizer: Senhor, eu estou vulnerável. Diga para Ele: me toma, Senhor. O que Ele vive, posso crer no amanhã. O que Ele vive. Diga mais alto: temor, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, oh, aleluia, está nas mãos do meu oh, aleluia, aleluia. A presença que nós estamos sentindo aqui agora, a glória que nós estamos sentindo aqui agora, ela é tão intensa, ela é tão poderosa, que não nos deixa ficar calado. Oh, santo, 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 digno de toda honra, digno de toda glória. Oh, alialamai, esuriene, andaralabás. Enche-nos, Senhor. Pega a sua Bíblia aí. Pega nas suas mãos a sua Bíblia. Se você trouxe, pega ela aí agora. Por que eu estou te pedindo para pegar a Bíblia Sagrada? Porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque por ela cuidais, para que venha ter a vida eterna. Jesus morreu, meu irmão, mas Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Senhor, vivifica a alma do teu povo, vivifica a alma da tua igreja. Mantenha os seus olhos fechados. Deixa eu te contar um testemunho. Desde quando começamos a usar a internet como meio de evangelizar, eu coloquei o meu número nas redes sociais. E com isso eu fui colocado em vários grupos.
E alguns grupos desses, eu adicionei no meu telefone particular todos os números que ali existissem. Eu não sabia quem era, não sabia nem mesmo a fé, nem como aquelas pessoas estavam. E com o passar do tempo eu acabo mandando mensagem para cada um grupo diferente. Mas havia alguns grupos que já tinham quase mês que eu não mandei mensagem nenhuma e nunca havia mandado mensagem nenhuma. Porque eu, na minha limitação, achava que era porque eu não estava tendo tempo. Mas eu me esquecia de que para tudo tem um tempo determinado. E quando foi no dia de ontem, quando eu peguei um grupo separado que eu nunca tinha mandado mensagem, e comecei a enviar um por um. Naqueles mais de 100 contatos, uma pessoa me responde. E essa pessoa virou para mim e diz assim: agora eu estou confuso. E então, mesmo sem conhecê-lo, eu disse assim: mas por quê? E ele disse assim: porque eu já não acreditava mais na existência de Deus. Eu não acreditava mais na existência de Jesus. Eu havia tomado essa decisão. Mas ainda agora, eu falava para Deus assim: se o Senhor existe, então me dá um sinal. E ao terminar de falar isso, eu recebi sua mensagem de um homem que eu não conheço, de um pastor que eu nem sabia que existia, e de um estado que eu nunca fui. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele merece. Aplauda Ele, igreja. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Louva Ele com as suas palmas. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch haba Shem Adonai